Bom dia, continuaremos hoje o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigada, meu Deus, pela oportunidade do recomeço que é oferecida a todos nós, a cada dia de nossas vidas. Conversaremos hoje sobre os últimos itens do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Estes itens finais deste capítulo guardam em si profundos ensinamentos. Vamos começar falando sobre o esquecimento do passado, o que é isso e qual a implicação disso na evolução do nosso espírito. O esquecimento do passado é uma bênção de Deus. Normalmente os espíritos reencarnam junto aos grupos familiares, então nós ocupamos papéis diferentes em novas reencarnações. E se nos lembrássemos completamente das vidas anteriores, provavelmente reeditaríamos erros do passado ou, envergonhados daquilo que fizemos, não teríamos força do recomeço corretivo. Então, Deus permite uma nova encarnação próximo daqueles a quem devemos ou com quem nos comprometemos, e oferece a cada espírito que reencarna a bênção de um recomeço, uma nova oportunidade, com um esquecimento temporário do passado. Com este esquecimento, Deus lança um véu sobre o passado, porque a lembrança traria em si gravíssimos inconvenientes, gravíssimas consequências, com inevitável perturbação nas relações sociais. Imagine-se lembrando de ter feito mal a um irmão seu, de ter feito mal a um filho seu. Provavelmente isso faria com que perdêssemos a oportunidade de refazer e de fazer bem. Frequentemente o espírito renasce, então, no meio em que já viveu, estabelecendo de novo relação com as mesmas pessoas. Se reconhecesse nelas quem odiou no passado, talvez o ódio fosse despertado bem mais fácil. De todo modo, ele se sentiria ou com ódio ou humilhado em presença daqueles a quem houvesse ofendido. Deus então nos dá o necessário para progredirmos nessa vida, o véu sobre o passado e agora a consciência que nos orienta e adverte, e as tendências instintivas que trazemos dentro de nós, como que vislumbrando o passado que ainda temos de reparar. Ao nascer, cada um de nós trouxemos conosco tudo aquilo que acumulamos, que adquirimos. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Não importa saber o que nós fomos antes. Se importasse, teríamos esta memória clara dentro de nós. Não nos importa saber o que fizemos, com que nos comprometemos. Basta olharmos as nossas tendências. Nossas tendências nos revelam. Nossas tendências revelam o que precisamos fazer para corrigir e fortalecer dentro e em torno de nós. Nossa consciência vai sempre nos alertar do bem que é necessário, e nossas tendências vão mostrar o que fizemos e o que devemos do passado, que está parcialmente, provisoriamente encoberto por este véu que nos permite o recomeço. E então o esquecimento do passado é mais completo durante a vida corpórea. Voltando à vida espiritual, nós readquirimos a lembrança do passado, limitada às nossas necessidades e à capacidade do nosso espírito, sempre com o objetivo de ajudar o espírito, de avançar a compreensão e a renovação da oportunidade de progresso. As lembranças que poderiam ser prejudiciais ficam ainda arquivadas na memória profunda, para serem examinadas no momento adequado do esclarecimento do espírito. Imerso na matéria, o espírito consegue operar com lembranças que dizem respeito à vida atual, disponíveis no consciente e no inconsciente, mas as lembranças do passado estão registradas no nosso espírito, às vezes
Temos acesso a essa lembrança em insights no nosso dia desde que nascemos. Crianças às vezes revelam lembranças do passado e são como flashes durante o dia, são flashes de memória que se apresentam na nossa vida. Às vezes, em sonho, também visitamos esta memória do passado guardada no nosso espírito. Às vezes, sentimos o que foi do passado. Isso sim nos inspira à renovação. Agora, a lembrança clara, muitas das vezes, apenas diminui a nossa força, apenas diminui a nossa coragem, apenas reedita o nosso erro passado. Então, desencarnado, o espírito tem memória mais completa. Quanto mais evoluído, mais perfeitas lembranças, alcançando conforme necessidades, existências e experiências passadas, arquivadas então no subconsciente profundo. E encarnado, o espírito conserva impresso em sua memória profunda todo o patrimônio intelecto-afetivo construído nas vidas anteriores. Deus permite que somente as lembranças que forem úteis à evolução do espírito se manifestem através de tendências ou aptidões inatas. E é graças a este esquecimento que a jornada evolutiva pode prosseguir com mais proveito para o nosso espírito, possibilitando o reajuste kármico e novos progressos. Mas Jesus alerta-nos que ninguém coloca remendo de pano não alvejado sobre veste velha, remendo novo de pano novo sobre veste velha. E aí Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier, nos esclarece numa mensagem maravilhosa chamada Recomecemos. Não conserves lembranças amargas. Viste o sonho desfeito, escutaste a resposta de fel, suportaste a deserção dos que mais amavas, fracassaste no empreendimento, colheste o abandono, padeceste desilusão. Entretanto, recomeçar é a bênção na lei de Deus. A possibilidade da espiga ressurge na sementeira. A água feita a vapor regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Torna o calor da primavera na primavera seguinte. Inflama-se o horizonte cada manhã com o fulgor do sol, reformando o valor do dia, retomando o valor do dia. Janeiro a janeiro, renova-se o ano, oferecendo novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a dizer: se quiseres, pode recomeçar. Se quiseres, pode recomeçar. Disse, porém, o divino amigo que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Deste modo, desfaze-te do imprestável, desvencilha-te do inútil, esquece os enganos que te assaltaram. Desta feita, as aflições improfícuas ficarão jogadas fora. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Que mensagem maravilhosa! E aí, na sequência do capítulo, Allan Kardec explica a respeito do suicídio e da loucura, que são formas de fuga às aflições, às dificuldades encontradas aqui na Terra. E o que apoia essa decisão de fugir das aflições aqui da Terra, dos sofrimentos, das inquietudes, são com certeza as ideias materialistas que reinam aqui no nosso planeta. A ideia do nada, nihil em latim, atrai os que sofrem ou desistem de viver e lutar. O niilismo, doutrina de quem prega que depois dessa vida há um nada, a redução ao nada, a não existência, é uma atitude intelectual da absoluta falta de crença e desprezo à finalidade e à utilidade desta vida. No plano individual, sugere a autodestruição, já que não há nada depois dessa vida, então a autodestruição é apoiada. No plano coletivo, a ideia de que a sociedade só poderá ser reformada
após a sua completa destruição, também nos leva a um processo de autodestruição. Kardec diz que o suicídio é o desejo de desaparecer ou anular a vida e o sofrimento. Para todo aquele que não crê na eternidade do espírito e julga que com a vida tudo se acaba, os infortúnios, as aflições, as dificuldades, então não tem motivo para se manterem. Na morte há uma solução, e essa solução é bem clara no suicídio. O suicídio como alívio da dor. A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas são os grandes condutores ao suicídio. Suicídio, sui, a si, sídio, morte, morte de si mesmo. Se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo para sofrer menos tempo. A propagação das doutrinas materialistas é o veneno que inocula a ideia do suicídio, e os que se constituem divulgadores de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade quanto ao destino dos homens. Vejam só que o Ministério da Saúde no Brasil afirma que 12.000 pessoas se suicidam por ano, muito mais tentam suicídio. E isto é extremamente traumático para a família que sofre a dor. A faixa etária em que o suicídio mais cresce é a dos jovens entre 15 e 29 anos. E o suicídio é a segunda causa de morte nessa faixa, de 15 a 29 anos. Só perde para os acidentes que muitas vezes acontecem perante comportamentos que já são em si comportamentos de autodestruição, atitudes de desvalorização à vida. Então, se pensarmos que a primeira causa de morte é o acidente na faixa etária dos 15 aos 29, decorrente de um comportamento de desvalorização da vida, e a segunda causa é o suicídio é, com certeza, o fator mais importante que induz a morte dos 15 aos 29 anos. Colaboram muito para isso o abuso de drogas psicoativas, as frustrações ou as dificuldades de aceitar as frustrações, desilusões amorosas, fracasso, dificuldade escolar, bullying, crises familiares, que são fatores importantes na indução ao suicídio. Nos adultos, outras são as causas: falência financeira, alcoolismo e drogadição de novo, depressão, doenças mentais, como, por exemplo, a esquizofrenia e a solidão. A religião e a espiritualidade continuam sendo os pontos e os principais fatores de proteção contra o suicídio. O Espiritismo nos apresenta os próprios suicidas fazendo seu depoimento, e esses depoimentos de suicidas devem ser explicados desde quando criança, para que a gente entenda o valor da vida, o valor desta oportunidade de crescimento para o espírito. Os relatos dos espíritos suicidas, através da mediunidade, apresentam quadros de dor superlativa. Se nós encerramos a vida com uma morte precipitada pelo nosso comportamento, achando que a morte vai diminuir a nossa dor, achando que nós não aguentamos o sofrimento, nós vamos perceber que continuamos vivos e aquela dor que parecia insuportável vai se mostrar muito maior após a morte, e nós vamos continuar aguentando a dor porque o nosso espírito não morre. O martírio do suicida supera em muito qualquer sofrimento que tenham passado na vida terrena, e o espírita tem fortes motivos para não se suicidar. O espírita, o religioso, o espiritualista, aceitando uma vida após esta vida, aceitando uma vida anterior a esta vida, aceitando um destino para o espírito, então tem fortes motivos para não se suicidar. Nós temos a certeza de uma vida futura que será mais feliz quanto mais esperança e resignação
conseguirmos manter. Nós temos esta certeza da vida futura. Nós temos consciência de que, abreviando os nossos dias, o resultado será oposto ao que desejamos. Pretendemos livrar-se de um mal, caímos em um mal maior. Nós temos a certeza da vida futura, nós temos a consciência de que, abreviando, na verdade, aumentamos o sofrimento. Nós temos a convicção profunda e racional de que a justiça de Deus é perfeita e misericordiosa e se cumpre na injustiça aparente da nossa vida. Nós temos a aceitação de que, sendo livres para decidir, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nós temos a certeza da vida futura, a consciência de que não conseguimos abreviar pela morte, a convicção profunda na justiça de Deus, a aceitação de que somos livres para escolher, mas somos responsáveis pelos nossos atos, a confiança em Deus, a fé em Jesus e a busca da ajuda dos bons espíritos através da prece e da atitude positiva, aceitando o sofrimento como necessário para o aperfeiçoamento espiritual. Quando nós sofremos, tendo Jesus ao nosso lado, o nosso sofrimento pode ser suportável. Tendo Deus em nosso coração, o nosso sofrimento pode ser suportado. Então, ter Deus na nossa vida, ter Jesus na nossa vida, nos torna mais fortes para suportarmos as dores que consideramos superlativas. Nós devemos nos lembrar sobre a questão da morte relacionada a comportamentos de autodestruição. No Brasil, as drogas se relacionam, no Brasil e no mundo, as drogas se relacionam com comportamentos suicidas. Devemos lembrar que até hoje, no Brasil, o Covid matou 236 mil pessoas. Em um ano, o Covid matou 236 mil pessoas e nós mobilizamos todas as nossas forças intelectuais, físicas, emocionais neste último ano para o combate dessa doença e aplaudimos agora a chegada da vacina com entusiasmo, com emoção e com esperança de que isso vai passar. Mas nós nos esquecemos que a cada ano no Brasil o álcool e o tabaco matam mais de 300 mil vidas. Então, se em um ano o Covid matou 236 mil pessoas e nós mobilizamos tanto esforço para a resolução desse problema, por que não nos sensibilizamos com o álcool e com o cigarro que matam mais de 300 mil vidas no Brasil a cada ano? Porque mata mais do que Covid o álcool e o cigarro. Gasta-se muito mais com álcool e com cigarro por internações prolongadas, sofrimento, medicação, acidentes. E por que nós não falamos isso para os nossos jovens? Por que nós não falamos isso para as nossas crianças? Por que nós não olhamos para isso? 80% dos adultos bebem, 50% destes abusam. Metade dos adultos tem uma relação abusiva com o álcool e cerca de 25% das pessoas são portadoras de tendências à dependência química. 9 em cada 10 leitos psiquiátricos são ocupados por dependentes de álcool. Acidentes de trânsito com vítimas fatais, homicídios, violências de todo tipo, principalmente as domésticas, são causadas pelo abuso do álcool. Então, se nós pensarmos que o Covid matou 236 mil pessoas no Brasil neste último ano e pensarmos que o álcool e o tabaco mataram mais de 300 mil pessoas no Brasil neste último ano, talvez o nosso esforço deva ser direcionado, talvez não, com certeza o nosso esforço deva ser direcionado em evitar, em prevenir que esse mal continue a corroer a nossa vida, continue a corroer vidas que poderiam ser aproveitadas para o bem. E a nossa vida é, com certeza, uma oportunidade maravilhosa para o nosso espírito.
O álcool e o tabaco reduzem em média 15 anos desta nossa vida. É uma forma também indireta de suicídio. Então, se nós compararmos o resultado prático na vida das doutrinas materialistas com o resultado prático das doutrinas espiritualistas, nós com certeza teríamos milhares de argumentos a favor de doutrinas espiritualistas. Doutrinas espiritualistas nos dão esperança, nos dão força, nos dão convicção, nos dão paciência, nos dão resiliência. E nós devemos pensar que há muito argumento a favor da verdade das doutrinas espiritualistas. Se nós pensarmos no desenvolvimento do homem aqui na Terra, desde o homem primitivo, a noção do espírito, a noção da vida espiritual, a noção da importância da vida espiritual já está presente nos primórdios da evolução do homem. Isso em si já é um grande argumento de que a vida espiritual não é uma ilusão, que a vida espiritual é uma verdade. É importante que a família busque, portanto, construir os seus alicerces numa fé religiosa, ajustando atitudes e comportamentos ao respeito e o amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. E quanto mais cedo nossas crianças forem conscientizadas da importância da vida, mais profundas serão as convicções e mais coerentes serão as atitudes. A tragédia do suicídio em qualquer idade é extremamente perturbadora e não há herança mais negativa numa família do que um caso de suicídio dentro dela. Mas particularmente em crianças e jovens, a repercussão do suicídio, a tragédia do suicídio, a autodestruição causa impacto e sofrimento superlativos. É nessa faixa etária das crianças e dos jovens que o suicídio mais cresce e aumentou 4 vezes nos últimos 10 anos. Essa realidade dolorosa nos alerta para a necessidade inadiável de lastrear o nosso pensamento de nossas crianças com conceitos de vida espiritual, com o conceito de importância do nosso corpo físico, com o conceito de responsabilidade das nossas decisões e dos nossos atos. Lembremos-nos de que as crianças estão sendo influenciadas por filmes violentos, por jogos violentos, por livros violentos, por condutas irresponsáveis e perigosas dos próprios familiares, por atitudes muitas vezes infelizes, mas glamorizadas no mundo de hoje. Igualmente, os hábitos mentais perniciosos, as conversações vulgares e tóxicas, o pensamento negativo e pessimista, e as críticas destrutivas ensejam enfermidades que encontram então as dificuldades prévias do espírito e destroem a oportunidade desta vida de uma forma precoce, de uma forma triste, de uma forma violenta. Portanto, bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurado aquele que entende que o sofrimento é motivo de progresso, que o sofrimento deve ser olhado, deve ser visto, a nossa dor e a dor do outro deve ser enxergada. Uma vez enxergada, pensemos por quê. Acima de tudo, pensemos para quê. Essa dor deve ser vista, essa dor deve ser olhada, essa dor deve ser tratada. Nós não somos pregadores da dor. Nós não achamos que temos que destruir o nosso corpo físico com mutilações, com comportamentos que nos levem à dor e ao sofrimento. Pelo contrário, a dificuldade deve ser entendida como uma oportunidade bendita de crescimento do espírito, seja para reparar o mal que desencadeamos no passado, seja para aprender através de uma prova como deve ser o nosso comportamento daqui por diante. Então a dor é renovadora. Nós não cultuamos a dor, pelo contrário, mas a dor nos visita e vai visitar a todos nós em algum momento da vida. A frustração deve ser entendida como um motivo de crescimento. A dor, a inquietude, o sofrimento devem ser entendidos como oportunidade de crescimento para o espírito. E mediante a dor,
Nós não devemos parar, nós não devemos ter uma atitude passiva de aceitação e pronto. Não aceitar a dor significa olhar para ela e buscar solução, porque é aí que o nosso espírito vai crescer. Muito obrigada e uma ótima semana a todos vocês.